Oi pessoal, eu sou a Ana e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Decidi iniciar um novo vlog de leitura. Hoje é dia 1 de maio, dia do trabalho, consequentemente é feriado, apesar de eu não folgar. Como é um ritmo mais lento, de descanso mesmo assim, decidi fazer uma pequena maratona de leitura. Pretendo focar em duas leituras nesse blog aqui. Primeiro, O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro. Esse aqui é o livro do mês de maio, do Clube da Jessie. Eu já comecei a ler. Esse é um livro que eu tô bem ansiosa pra saber o que eu vou achar. Porque ao mesmo tempo em que muita gente gosta, também tem algumas críticas bem pertinentes em relação a como a autora aborda sobre saúde mental. Nesse livro aqui, então, a autora irá falar sobre a sua experiência pessoal e com base em leituras de psicologia, psiquiatria, neurociência também. E a partir disso, ela irá fazer uma ligação entre a criatividade e a instabilidade mental. Então, ela vai falar sobre a vida de muitos autores, por exemplo, eu tô na página 27 e ela já falou sobre Virginia Woolf. Eu já tô tecendo algumas críticas em relação ao texto, em relação ao jeito em que ela tá escrevendo, sabe? Muito interessante os temas que ela aborda. Ela traz fatos e traz estudos, mas ao mesmo tempo parece que ela quer descontrair e acaba sendo debochada, acaba falando umas coisas que eu não concordo. Por exemplo, escritores mais ou menos oficialmente birutas, e daí teve uma outra parte em que ela falou: ah, graças a Deus eu não tenho isso, mas a Virginia Woolf tinha. Eu não sei, sinto certo deboche dela, e é um assunto que a gente tem que tratar com seriedade, né? Enfim, essas são as minhas considerações até agora, mas eu acho que é uma leitura pra gente refletir na forma em que a gente vê a saúde mental, patologização também. E é isso por enquanto. E o outro livro é Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Esse livro aqui faz parte do meu clube do livro, Veredas Literárias. É um clube presencial aqui em Curitiba e a gente escolheu esse livro para ler no mês de maio. É um livro de contos. Esse aqui vai ser uma releitura, mas confesso que eu não lembro muita coisa. Então é como se eu estivesse lendo pela primeira vez. Eu realmente não lembro de nenhum conto, além do conto que dá o nome ao livro, o conto Olhos d'Água. Então eu sinto que vai ser uma experiência nova pra mim. Eu tô bem ansiosa. Eu já li 2 contos, já fiquei impactada, já fiquei emocionada, já fiquei ansiosa também. Por hora é isso. Esses são os 2 livros que eu pretendo ler nesse vlog de leitura. É o seguinte, peguei o meu café pra gente conversar sobre o perigo de estar lúcida. Cheguei na página 145, eu acho que eu li bastante de ontem pra hoje. Hoje é sexta-feira, dia 2 de maio. Eu acho que o livro tá sendo bem fluido. É um livro de ensaios que mistura muito da experiência da autora com coisas que ela leu. Então, os capítulos são curtos e a escrita dela é muito fluida. Esse é um ponto bem positivo. Eu terminava um capítulo e eu logo ficava curiosa pra saber onde que ela queria chegar com aquilo que ela tava falando e abordando.
Mas aí a gente chega na parte ruim, porque o que ela estava abordando eu não concordava, e isso me incomodou e continua me incomodando, né? Porque eu ainda tenho uma longa trajetória aí pela frente para finalizar esse livro aqui. Eu escrevi tudo isso em relação ao que eu queria falar com vocês. E o primeiro ponto que eu anotei aqui é sobre generalização. Eu sinto que ela generaliza demais todos os assuntos. Ela fala sobre um tema, depois ela coloca. Logo, todos os artistas são assim. E ela faz isso várias vezes ao longo do livro. E nesse livro, ela vai abordar sobre muitos autores. Ela aborda sobre escritores, músicos, pintores, sobre artistas no geral. E cada um tem o seu processo de criação. Eu sinto que ela tenta enquadrar todo mundo em uma coisa só para provar o ponto dela, que talvez a instabilidade mental tem 100% a ver com a criatividade. E aí a gente entra num outro ponto, que é, ela fala muito sobre a criatividade, mas pra mim ela não deixou explícito o que é a criatividade pra ela. Ela fala muito sobre pessoas normais não têm uma criatividade tão aflorada, e nisso ela se baseia em vários estudos, mas aí ela não coloca referência necessariamente desses estudos, então eu me questiono se ela tá sendo tendenciosa para provar o ponto dela. E aí, em relação à criatividade, eu não entendo o que é criatividade para ela. Obviamente eu vou ler mais sobre o livro, pode ser que ela explore isso de melhor forma, mas a gente compreende a criatividade como tanta coisa, sabe? Depende da vertente. Então, por exemplo, eu anotei aqui que a psicanálise pode ser a expressão de desejos que não são muito bem aceitos, conflitos internos, experiências reprimidas, arte como uma sublimação, ou seja, utilizar a arte para falar sobre impulsos e desejos que não são bem aceitos. Aí a gente tem uma outra visão, que é uma visão da criatividade como uma habilidade de gerar soluções, de encontrar ideias e formas mais inovadoras para solucionar um problema ou para criar alguma coisa. Isso diz também sobre a flexibilidade, que também pode estar interligado a como a gente foi criado, como a gente foi desenvolvido. Então, por exemplo, vou dar uma experiência pessoal, né? Mas desde pequena eu sempre tive exemplo da minha avó como artista, porque ela pintava, ela bordava, ela fazia coisas de biscuit. Então eu sinto que eu herdei isso dela. Já o meu namorado, ele não tem esse lado artístico, criativo, aflorado, mas ele tem outros pontos. Meu namorado seria considerado uma pessoa menos criativa por conta disso, mas ele tem outras questões nele, em relação a jogos, por exemplo. Ele é muito criativo. Então eu fico refletindo muito o que ela quer dizer com isso, com pessoas não criativas, com pessoas normais, com criatividade, sabe? E eu sinto que ela quer forçar muito a barra de alguma coisa. E não tá funcionando. Não tô gostando dessa abordagem dela. Não sei se ficou claro. Eu sinto que ela faz uma salada de frutas. Então ela pega autor A, B e C que podem falar do mesmo assunto, mas eles abordam de formas diferentes. E às vezes eu sinto que ela pega várias coisas, enquadra em uma só, exatamente naquele ponto que eu trouxe sobre provar o ponto dela. E a gente tem que fazer uma reflexão muito crítica e depender muito do enfoque em que a gente quer observar a nossa pesquisa, a nossa tese, a nossa teoria, porque senão fica algo muito enviesado e tendencioso. Eu sinto ela muito assim. Ela pega o que convém pra ela. E nem tudo o que tá publicado, nem tudo o que é criado é confiável. A gente tem que ter esse senso crítico. Ela fala de forma muito pejorativa sobre transtornos mentais e até mesmo estigmatizadora em certos pontos. Então a gente percebe algumas palavrinhas que têm até um sentido um pouco debochado, na minha opinião, ou até engraçadinho, sabe? Mas que acabam reforçando estereótipos. Isso acaba impondo uma condição para o artista, na minha visão. Então ele tem que ser assim para ser um artista bom. Tem que passar por isso para daí ele ser considerado a nata. E ela faz isso ao longo do texto. E, gente,
não sei, sabe? Você escrever algo tão pessoal, porque, por exemplo, pra mim, eu escrevo por conta de fato do que eu passei em relação ao luto, em relação à tristeza, angústia. Eu até recomendo que os meus pacientes escrevam pra aliviar um pouquinho, mas isso não prediz nenhuma condição. Tem até um trecho aqui que ela fala sobre Dostoiévski, que ela fala assim, o Dostoiévski, ele tinha epilepsia, né? E ela falou, sem a sua patologia, Dostoiévski não teria sido tão Dostoiévski. O que você quer dizer com isso, querida? Ah, e ela fala do Van Gogh também, né? Será que Van Gogh teria escolhido ser menos genial e não sofrer tanto? Gente, que questionamento é esse? Gente, pelo amor de Deus, não faz esse questionamento, sabe? Não sei, não precisa, não precisa. É isso, não gostei, não gosto da forma em que ela aborda sobre isso. E aí ela sempre tenta impor algumas coisas, eu não gosto disso. Indico ler refletindo e questionando e não tomando os pontos da autora como uma verdade absoluta. Eu vejo isso acontecendo muito, né? Tá aqui, olha só as referências que ela trouxe, então deve ser verdade. Nem sempre. Às vezes é só algo tendencioso. Então é isso. Espero que ninguém fique bravo comigo. Espero que vocês compreendam o meu ponto. E eu ainda tenho algumas páginas para ler. Tenho isso aqui. Eu acho que eu vou aparecer aqui só para dar meu veredito final. Hoje é domingo, eu finalizei O Perigo de Estar Lúcida. Continuou sendo uma leitura muito fluida, apesar de eu me irritar com a autora, e foi muito além de uma irritação por não concordar com a opinião dela. Foi uma irritação pela forma em que ela aborda os assuntos. Eu acho que é muito importante a gente discutir sobre saúde mental, sobre patologização, medicalização, transtornos mentais, a banalização dos transtornos mentais também, que acontece muito. Precisa ter um olhar muito sensível em relação a isso. E às vezes o que eu sinto é que todo mundo quer ter uma opinião própria em relação a isso, sendo que isso é ciência. A gente precisa se basear na ciência, não é assim, eu acho e pronto. Então, às vezes, todo mundo quer se propor a falar sobre um assunto sem ir atrás de fato sobre questões científicas e evidências. Então, esse é o meu adendo. Eu acho que é importante a gente falar, a gente trazer um contexto histórico. A luta antimanicomial também, que é importantíssima a gente falar sobre isso, quantas pessoas eram presas e passavam por situações inimagináveis só por ir contra o que a sociedade achava que era normal e contra a igreja muitas vezes, e todas essas questões. É muito importante a gente refletir sobre isso. Não vou me estender tanto nesse assunto porque a autora não se estende no livro dela, mas é importante a gente ter uma reflexão crítica em relação a isso. Agora vamos para a parte em que eu falo mal do livro. Eu sinto que eu consegui compreender mais todas as minhas críticas em relação ao livro, até porque a gente discutiu no grupo da Jessie um pouquinho sobre ele, e várias opiniões semelhantes, mas que foram ditas de uma forma diferente, e eu achei muito interessante esses pontos de vista. Um deles foi a Lud, que falou que a autora, ela parece aquela amiga que tá sempre a um passo a mais que você, sabe? Do tipo, eu quebrei meu braço. Aí a Rosa Monteiro, mas eu quebrei 2 braços. Ela é esse tipo de amiga e ela sempre quer se colocar em uma posição de sou diferentona. Olha só como eu sou legal. E todos os artistas são assim também. Tem um trecho que ela fala assim: penso que a maioria dos humanos não está o tempo todo dando voltas em torno do mesmo buraco. Não se questiona obsessivamente sobre o sentido da vida, nem sobre a inevitável mortalidade, nem sobre o absurdo que é tudo isso. Mas nós, sim. Então, na minha opinião, na minha visão, ela sempre traz isso, né? Mas nós sim, eu olha só como eu sou diferente, olha como aconteceu comigo também, pior do que aconteceu com você. É um pouco complicado, sabe? Essa visão, porque a maioria dos humanos, pessoas normais, de acordo com ela, também refletem sobre esse assunto, porque a mortalidade é a única certeza que a gente tem.
Então a gente vai passar por uma situação que a gente vai se deparar com a morte, a gente vai se deparar com um ente querido morrendo, ou com um animal morrendo também, com um ator, com uma atriz que você gostava muito, a gente vai se questionar, a gente vai sofrer também. E isso não é uma condição única dos artistas. Eu acho que de fato algumas pessoas refletem mais que as outras por conta da experiência de vida, muitas vezes, por se ver diante da morte, mas compreende que a forma em que ela escreve coloca como se fosse uma condição. Nós que temos essa condição pensamos mais sobre isso. E não funciona assim. E eu fico pensando que isso é um total achismo dela. Um total achismo dela. Eu até escrevi aqui, né? Fonte não foi preciso, né? Aqui, ó, a fonte. Eu sou muito inteligente. E eu falo isso de coração, porque quando a gente vai para a clínica, a gente se depara com inúmeras vivências, inúmeras pessoas com histórias de vidas totalmente diferentes, mas a questionalização em relação à finitude, à morte, aparece de forma muito semelhante, inclusive, independente de alguma condição, sabe? Então, esses pontos me incomodam. É muito achismo e muito achismo do umbigo dela. Inclusive, tem um trecho aqui que ela fala que às vezes ela olha demais pro umbigo dela. Pois é, que engraçado, menina. Ah, e tem um trecho aqui que ela cita outra pessoa que fala assim: a saúde mental é uma lavagem cerebral que apaga as coisas que lhe são mais caras. Saúde mental é uma lavagem cerebral. Então tá bom. Quando a gente pensa em saúde mental, não significa essa questão de ser normal ou se enquadrar numa régua, mas sim você conseguir conviver de uma forma mais funcional, de uma forma mais saudável com o teu ambiente, com as circunstâncias. Então, não é isso de você se enquadrar, é você perceber o seu redor, o seu ambiente, a tua história de vida e a partir disso encontrar o equilíbrio. Então, eu fiquei bem incomodada com essa frase, que não foi ela que disse, mas que ela abordou mesmo assim, e depois ela fala que talvez essa autora, essa mulher que disse isso, tivesse um fundo de verdade. Uma outra questão da generalização, tá? E assim é possível que não fosse por aquele acidente, o Camus tivesse acabado se suicidando, porque o Camus, ele morreu de uma forma espontânea, num acidente de trânsito, e aí depois ela fala disso. E se ele não tivesse morrido de acidente de trânsito, ela tem certeza que ele teria se suicidado porque fazia o tipo! Fazia o tipo! Que tipo? Desculpa, eu estou irritada. Eu acho que eu nunca me exaltei tanto. O último ponto que eu irei abordar é novamente sobre a criatividade, que eu falei que depende muito do enfoque e que muda dependendo da área e do viés que você está olhando. Mas eu não falei que a criatividade também envolve várias áreas do cérebro e como a gente é estimulado. Depende também do ambiente. Pode ter a ver com fatores genéticos, sim, mas também a questão ambiental é muito importante. De você ser uma criança que é desenvolvida em relação à coordenação motora, à arte, tudo isso também faz diferença. Pode haver uma predisposição, mas isso não significa que ela é imutável, que ela é uma condição. Na verdade, a criatividade também pode ser moldável. E continuou incomodando a forma em que ela coloca a saúde mental contra a criatividade. Num trecho, ela fala assim: todos os especialistas cujo livro consultei sustentam que a criatividade não nasce da loucura, mas que as duas condições revelam pontos de contato, coincidências. Então, eu até anotei, óbvio, finalmente ela falou isso. Ela fala isso, mas ela também sustenta muito do achismo dela e da generalização. E isso me incomodou muito. Por exemplo, ela fala do Van Gogh, eu acho que eu falei no último take, que ela questiona se o Van Gogh pudesse escolher, será que ele escolheria um tratamento ou a perda da criatividade, a perda da genialidade e tudo mais? Então, é sempre isso atrelado.
sabe? Sendo que a saúde mental, ela não é contra a criatividade. Na verdade, a saúde mental pode estimular e auxiliar na criatividade. Por exemplo, se o Van Gogh, na época, tivesse a opção de um tratamento eficaz, eficiente, para que ele pudesse ter uma saúde mental equilibrada, talvez a criatividade se manifestasse de outras formas. Mas não significa que ele seria menos ou mais criativo. Isso é um questionamento muito complicado da gente. Não é um questionamento complicado, eu acho que é uma afirmação complicada, sabe? Da gente ter. A gente pode pensar que a criatividade, ela se demonstraria de outras formas. E ele foi o que foi, pode ter a ver, com certeza tem a ver com a história de vida, com o sofrimento, com a dor, mas também a gente não pode esquecer da questão dos estudos, das cores, das perspectivas. A gente pode pensar que momentos difíceis podem sim estimular uma criatividade, pela necessidade da adaptação, pela necessidade da gente encontrar uma forma de expor aquela angústia que a gente está sentindo. Mas o sofrimento crônico também pode inibir a criatividade. Então a criatividade, ela não floresce somente num sofrimento crônico, mas ela pode florescer também na tentativa de você compreender aquilo que você está passando. Isso eu faço uma reflexão até da minha vida, porque eu sou escritora e eu escrevi por muito tempo para aliviar uma angústia, né? Eu tive 2 perdas muito significativas na minha vida. Eu perdi meu pai aos 15 anos e por conta disso eu escrevi várias poesias e várias coisas muito profundas em relação a isso. E ao mesmo tempo em que isso foi bom, isso também me paralisou. Porque aí, depois que eu superei, digamos assim, que a gente não supera o luto, mas depois que eu compreendi aquela dor, eu consegui conviver isso com saúde mental, de forma equilibrada, eu comecei a pensar, eu não consigo mais escrever porque eu não tô sofrendo como eu sofria no passado. E aí eu pensava, nossa, eu quero sofrer pra eu poder escrever da forma em que eu escrevia. E isso me machucava muito, porque eu me colocava numa posição muito angustiante de eu só serei uma boa artista se eu estiver no sofrimento. E eu ficava extremamente paralisada com isso. Aí depois eu entendi que a criatividade, ela vai muito além. A criatividade está dentro de mim. Eu não preciso sofrer, ter uma perda significativa para eu escrever, para eu ser uma artista suficiente. Então, o que eu compreendo a partir disso? Que as experiências, o sofrimento, sim, podem auxiliar em relação a escrever, a expor, mas não é somente isso, porque um sofrimento extremo pode me inibir também. Então a gente precisa ter um equilíbrio nesses pontos também. Essa reflexão que eu faço para esse achismo em que as duas coisas sempre tem que estar atrelada para a coisa funcionar. Enfim, gente, é isso. Esse livro continuará na minha cabeça para eu reler alguns trechos e eu questionar novamente sobre os pontos trazidos e sobre o que a saúde mental significa. Assim, não. É muito difícil eu não recomendar um livro, então eu recomendo que você leia com muita atenção. Fica livre para você ler ou não ler esse livro aqui. É isso, não tenho mais o que falar. Só espero que eu não seja novamente massacrada em relação a isso, porque eu acho que sempre quando falamos mal de uma obra que muita gente gosta, a gente corre esse risco, né? Pra finalizar, no início desse vlog, eu falei que iria ler Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, mas eu não consegui finalizar. Eu estou na página 76 e tem 114 páginas o livro, mas eu não irei finalizar esse livro no vlog e não irei falar profundamente sobre ele também, porque eu acho que o vlog já tá com uma carga muito grande, né? O que eu posso falar é que eu tô amando o livro, eu tô amando os contos, tô amando a escrita da autora. Ela é tão sensível ao mesmo tempo em que ela é direta, sabe? E deixa a gente chocado, porque às vezes é tão direto que a gente não espera o que vai acontecer. Então eu tô amando os contos, tá sendo um alívio ler uma coisa boa depois de uma experiência tão ruim.
Então fica aí o contraste. Mesmo não tendo finalizado, esse é um livro que eu indico só pelos primeiros contos que eu li. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vlog. Comente aqui embaixo a tua opinião sobre o livro. Se você não leu o livro, comente mesmo assim o que você acha sobre esses assuntos. E não esqueça de comentar, de curtir, de compartilhar. Até o próximo vídeo.